Jogador que acabou de chegar no Fluminense já tá indo embora. O Fluminense tomou um baita prejuízo. O Fluminense já está escalado para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Será que vem novidade na escalação? Antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like e bora para a notícia. Fala, torcedor tricolor, seja bem-vindo ao canal. Muito bom dia, muito boa tarde para você. Teremos hoje aí uma partida muito importante no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Em busca de mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, que começou muito bem o Fluminense, né? Tirando aquela vitória para o Vasco, mas o time tem feito bons jogos aí, conseguindo vitórias importantes. O Maracanã tá difícil o Fluminense perder, né? E a gente espera que ele consiga vencer a partida de hoje. No vídeo aqui eu vou trazer um cortinho do Troca de Passe, que vai trazer as últimas informações desse grande jogo, beleza? Chega dando aquela moral no like de sempre, mas agora sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos trazer informações do Fluminense. Fluminense joga contra o Atlético Mineiro, jogo no Maracanã também neste sabadão, tá bom? Olha, o presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, ele deu uma entrevista coletiva, fez um balanço desses 90 dias no cargo, falou sobre as contratações na janela de transferências. Vamos ouvi-lo. A janela que a gente fez foi uma janela muito boa, uma janela em que a gente, junto com o departamento de futebol, definiu as posições que o clube precisava, e a gente, felizmente, conseguiu fazer boas contratações, reforçando um time que já tinha performado bem em 2025, a despeito da ausência de títulos. Uma janela em que o mercado estava muito inflacionado e que a gente fez algumas negociações por esse motivo, porque a gente pensa no desempenho desportivo, mas também tem que olhar o lado financeiro. Algumas negociações se alongaram um pouco mais. Eu acho que a única coisa que mudou desde a primeira coletiva é que eu tinha dito que a gente já tinha zaga completa e não ia atrás de nenhum outro zagueiro, mas enfim, as coisas no futebol são muito dinâmicas, a gente mudou de ideia e resolveu buscar mais um zagueiro também. Então foi só isso que alterou, a gente está muito feliz com a janela que a gente fez, acho que todos os jogadores chegam para agregar muito ao grupo que a gente já tem, fazendo com que o Fluminense seja um clube cada vez mais competitivo e que possa brigar por todos os títulos esse ano, que é o nosso objetivo. Vamos ver como é que vai ser na prática, se o Fluminense vai realmente conseguir brigar. Está começando bem a temporada, tem jogado bem, embora tenha perdido para o Vasco e deixou a torcida brava, né? Tinha gente mais brava do que eu imaginava por essa derrota contra o Vasco, né? É claro que as circunstâncias deixam o torcedor muito chateado, porque o Fluminense vencia o jogo 2-0, era o dono completo da partida, e um gol mudou completamente o ambiente do jogo, e o Vasco acabou conseguindo uma virada. Mas vi até gente pedindo a cabeça do Zubeldia, veja só, por causa da derrota e tudo mais. Sério? Tem extremistas. Minoria, né? Minoria, né? Claro, minoria. Mas tá jogando bem. Mas posso te falar uma coisa? O torcedor do Fluminense tem que comparecer também ao Maracanã, né? Porque no último jogo, o torcedor do Fluminense levou 5 mil pessoas. E aí um Fluminense que está brigando na parte de cima da tabela, vem jogando um grande futebol no Campeonato Brasileiro. Tá certo, perdeu pro rival, perdeu pro um clássico, estava ganhando o jogo de 2-0. Para mim, as modificações que o Zubeldia fez acabou baixando um pouquinho o nível do Fluminense também. Só para lembrar que uma delas não foi por opção dele. Foi a substituição do Martinelli no intervalo é porque ele estava passando mal. Estava com virose, e aí é uma coisa que... Mas o torcedor ele tem que comparecer. Os jogadores precisam da força do torcedor e a gente sabe que faz a diferença também o torcedor comparecer e ajudar seus jogadores. Não adianta só você na rede social reclamar do Zubeldia, falar que o Zubeldia não existe, não é isso? Ele vem fazendo um grande trabalho. Derrotas vão acontecer. Da maneira que foi, doeu? Lógico que dói, porque estava 2-0 e jogando melhor. Mas o torcedor ele tem que comparecer ao Maracanã também. O jogo foi quarta-feira à noite, né? Isso. Aí vai jogar amanhã de novo contra o Galo, então teve pouco tempo para treinar, recuperar. 2 dias para treinar, tem a recuperação e tal. Mas pensando só nessa derrota de virada para o Vasco, eu imagino que o Zubeldia tenha uma preocupação de corrigir a marcação na bola aérea defensiva, porque foram 3 gols de cruzamento do Vasco. Um foi de rebote de cruzamento, mas levou 3 gols de bola aérea. Algo para ser pensado aí. Vamos mostrar então a provável escalação do Flu para esse jogo contra o Vasco. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, James e Inácio, os 2 zagueiros, e o René na lateral esquerda. Há a possibilidade também do Arana começar. Meio campo com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. No ataque, Canóbio, John Kennedy ou Castilho e o Savarino.
esse o provável time do Fluminense. É um time também que já vai ficando conhecido, com algumas alterações. O Freitas, né? Tá fora e o Ignacio vai ganhando um pouco de espaço. No mais, o time que vem jogando aí esses últimos jogos, com o Savarino iniciando e não o Serna, né? Porque no começo da temporada era o Serna titular ali, agora o Savarino vai ocupando espaço. Tem um time que está bem montadinho aí, jogando bem. Entrou muito bem no jogo, né? Entrou muito bem nesse time, o Savarino, né? Fez um grande jogo. Porque para mim esses 4 que tem no meio, o Fluminense, faz um jogo assim. Martinelli para mim é um motorzinho, para mim merecia uma convocação à seleção. Ele e o Fábio, né, do Fluminense. Mas é um Martinelli, é um Lúcio Acosta, um Hércules, e o Savarino vem por dentro. E aí eu acho que a entrada do Arana, até para dar um pouquinho mais de qualidade do lado esquerdo, faz com que o Fluminense fique muito agressivo quando chega lá no último terço do campo. E o John Kennedy não fez um mau jogo contra o Vasco, segurou bola, foi o pivô, teve algumas finalizações, mas é um Fluminense que para mim dá gosto de ver o Fluminense jogar, porque esses jogadores do meio do campo do Fluminense, eles gostam da posse de bola, muita qualidade. E assim, o que mais me chamou a atenção nesse jogo, eu fiz esse jogo, é quando o Fluminense está pressionado, sabe sair da pressão muito bem, e quando o Fluminense tem um pouquinho mais de folga na organização ofensiva, o Lúcio Acosta, para mim, é o craque do Brasileirão até aqui. Ele dá muita lucidez para esse ataque do Fluminense. Olha, em relação ao Atlético, o Juan, zagueiro, deve voltar, né? Aliás, a matéria completa você tem lá no GE, a gente tem aqui para mostrar para vocês a manchete. O Juan Tressoldi, né, o zagueiro, pode voltar. O Alexander está recuperado também de um problema no joelho, uma lesão no joelho, mas não deve viajar para o Rio, né? Então, continua fora, mas nas próximas rodadas, tem a parada para a data FIFA. É um ótimo jogador, o Alexander, né? Já vai estar à disposição também para voltar ao time. Vamos dar uma olhada na escalação. O provável time do Galo, depois de ter vencido o São Paulo em casa, sai para jogar contra o Fluminense. E o time deve ser esse, ó: Everson no gol, Preciado na direita, Juan, Ivan Román, os 2 zagueiros, e o Renan Lodge na esquerda. Meio campo com Alan Franco, Vitor Hugo, Tomás Pérez e Coelho, ou Bernard, ali do lado esquerdo, né? Com o Hulk e Cassierra ou Dudu, o provável time do Eduardo Domingues. O Atlético que também não fez um mau jogo contra o São Paulo, né? Fez um bom jogo, conseguiu a primeira vitória. O Atlético está precisando dar resposta à sua torcida, a presença do público já na Arena MRV melhorou, né? Superou os 30 mil torcedores. A torcida do Galo também estava meio distante, né, do time e já deu uma resposta e o time respondeu em campo, né, Abel? Sim, mas faz muito pouco tempo que chegou o Barba lá, o Eduardo Domingues, então ele ainda ele não tem certeza ainda do time, né? Porque o time não vinha jogando bem, tanto que o São Paulo foi embora, chegou o Barba, não foi bem na final contra o Cruzeiro, o time praticamente não deu um chute no gol, então ele ainda está tateando ali. Tem jogo que vai Bernard e Dudu, tem jogo que vai com Cassierra, o Hulk teve um jogo até que começou no banco, depois entrou. Ele ainda está testando para achar a melhor formação, pelo menos é isso que eu tenho observado em relação ao Galo. Ganhou, voltou a vencer contra o São Paulo na última rodada, mas o técnico chegou faz tempo e está tentando achar ainda a melhor formação. O Fluminense já é um time mais formado, né? Mais pronto, né? Mais consolidado o Fluminense. O Atlético está naquela fase, pelo menos eu entendo assim, ele ainda está tentando descobrir onde é que ele vai disputar o campeonato, né? Se ele vai conseguir disputar o campeonato mais na parte de cima, se ele vai ficar numa zona meio de tabela, aquela zona da marola ali, ou se vai disputar para baixo. Porque eu imagino, com o elenco que tem, que o Atlético possa disputar lá na frente, né? Porque o Atlético no ano passado, por exemplo, jogava muito pouco, na minha opinião. Aliás, no ano que chegou à final da Libertadores também, jogava pouco, né? Para o elenco que tinha. Até o atleticano vai falar, mas chegou na final da Copa do Brasil, não foi? E da Libertadores, perdeu as duas, mas chegou na final. Mas para mim, aquele Atlético podia jogar muito mais do que jogava sob o comando do Milito. E hoje ainda acho que o potencial desse time não foi totalmente alcançado, né? Tá melhorando, mas tem potencial para disputar lá em cima. E eu gostei de uma coisa que o Eduardo Domingues já implementou e ele já vinha fazendo no seu antigo clube, o Estudiantes, né? O Atlético, no jogo contra o São Paulo, teve menos posse de bola, mas foi um time mais agressivo, foi um time que atacou mais o espaço, foi um time mais rápido, né? Foi um time que atacou mais rápido. E acho que foi isso. Acho que passa por isso mesmo. Ele botar as características que ele gosta
logicamente escolhendo melhor os seus jogadores. Eu acho que amanhã o jogo passa muito por isso. O Fluminense com mais posse de bola e um Atlético mais direto, procurando um contra-ataque, uma transição, procurando um ataque mais rápido, até porque ele precisa conhecer mais os jogadores. E quando você joga mais dentro do seu campo, atacando os espaços, fazendo aquilo que... esperando um errinho do seu adversário, você acaba tendo mais possibilidade de chegar à vitória também. Você joga com menos bola, você não precisa ter um pouquinho mais de lucidez quando tem ela, mas pelo lado. Por isso que eu acho que a escolha amanhã vai ser do Dudu. Um cara mais rápido, um cara que ataca mais o espaço. Foi isso que aconteceu contra o São Paulo e deu certo. Dudu e Coelho? Do outro lado? Dudu e Coelho. O Hulk. Com o Hulk. É um time mais... esperando um pouquinho mais o Fluminense, que por característica vai ter mais... vai ter um pouquinho mais de posse de bola, mas um Atlético que foi assim contra o São Paulo. Um Atlético muito direto. Foi um Atlético que teve menos posse de bola, mas quando teve a posse de bola, foi um time muito agressivo no último terço. Vamos ver como é que o Eduardo Domingues vai montar esse Atlético para enfrentar o Fluminense no Fala, torcedor tricolor ligado aqui no canal. Antes de prosseguir com a notícia, já se inscreva no canal e deixe seu like. Bora para a notícia. O Fluminense encaminhou a saída de Santiago Moreno para o Dallas FC dos Estados Unidos. Santiago Moreno está próximo de acertar a saída do Fluminense. O jogador recebeu uma proposta do Dallas FC dos Estados Unidos e encaminha para acertar sua volta ao país norte-americano. Faltam poucos termos para que a negociação seja concluída. Durante a sua coletiva de imprensa, o presidente Matheus Montenegro revelou que a proposta de empréstimo com opção de compra, o GE apurou que o valor da opção de compra é um pouco superior aos 4,5 milhões, cerca de 23 milhões de reais. O técnico Zubeldia revelou na última quarta, na entrevista, após a derrota do Vasco, que esse foi o motivo para o colombiano não ter sido relacionado para o Clássico. Santi Moreno tem uma proposta do exterior. Esta semana ele não concentrou porque existe essa possibilidade concreta da MLS. Até que não se resolva essa situação, ele não será relacionado, declarou o treinador argentino sem informar o clube interessado. Santi Moreno chegou ao Fluminense em agosto do ano passado, vindo justamente da MLS. O atacante defendia o Portland Timbers e foi contratado por 32 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense gastou muita grana, tomou um baita de um prejuízo. A janela de transferência da MLS está aberta até o dia 26 de março. Apesar da expectativa, Santi não correspondeu até o momento e pouco jogou. Foram apenas 13 jogos desde que chegou ao Flu, sendo 5 na temporada passada e 8 em 2026. Ele foi titular somente em 4, não marcou nenhum gol. A última vez que esteve em campo foi na derrota para o Palmeiras no dia 25 de fevereiro, quando entrou nos minutos finais. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa contratação do Santi Moreno. Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like no vídeo e até a próxima.